Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu queria meditar nesse texto, porque esse texto aqui, ele falou muito conosco, eu tenho certeza que você vai se identificar com ele. Segundo livro de Reis 6, a partir do versículo 14. Segundo Reis 6, 14. Eu vou ler aqui no telão, tá? O 14 diz assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e dá glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, por essa palavra que é rica, preciosa e maravilhosa, e pode nos transformar, Senhor, ela tem poder para isso. Por isso, abençoa os nossos corações, glorifica o teu nome, recebe, Deus, as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto, ele tem um contexto assim bastante significativo, e eu tenho certeza que você vai se identificar. Esse texto, eu colocaria um título aqui para essa reflexão, que seria uma pergunta: Eliseu ou Geazi? Repita comigo: Eliseu ou Geazi? É uma pergunta e você vai entender por quê. Porque esse texto aqui, ele começa no versículo 8. Na verdade, o contexto, ele começa no versículo 8, quando o rei da Síria, ele resolve fazer guerra contra Israel, e aí ele chama os seus servos, e chamando os seus servos, ele diz ali o que ele vai fazer, que tipo de estratégia ele vai usar, qual a emboscada que ele vai preparar contra Israel. Só que enquanto ele está falando isso com os seus servos, Deus está revelando tudo aquilo que ele está pensando através do homem de Deus, Eliseu. E aí o Eliseu vai e compartilha tudo isso, advertindo o rei de Israel para que ele não passasse por aquele lugar, para que ele não caísse naquela emboscada. Ele foi orientado daquela forma, não uma vez só, algumas vezes, e assim ele o fez. E o rei da Síria se irou. Ele se irou porque ele achou que tinha um traidor no meio dos seus. Ele achou que tinha gente traindo, delatando aquilo que ele estava fazendo ou pretendendo fazer lá no meio dos israelitas. Só que não, existia no meio de Israel um homem de Deus chamado Eliseu. E através da revelação de Deus, aquilo que ele intentava fazer, era levado ao conhecimento do rei de Israel. E aí, quando ele soube que existia esse homem que fazia isso, o que ele faz? Ele resolve chamar os seus servos para que eles procurassem saber aonde está Eliseu. E ele é informado: Eliseu está em Dotã. E aí ele prepara, manda seus homens, seus exércitos irem até lá para capturar Eliseu e trazê-lo. E aí o restante da história, nós vemos aqui na parte que nós lemos, que é quando o exército chega, cerca a cidade, Geazi acorda bem cedo, vê aquele poderoso exército, bate aquele desespero, e ele se vira para Eliseu e pergunta: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu vai e dá essa resposta maravilhosa para ele, dizendo: não temas, maior são aqueles que estão conosco do que com eles. E isso, irmãos, tem um significado muito grande, porque tem coisas que nós não vemos, mas estão acontecendo. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, quando nós mergulhamos nessa palavra, é que quando nós temos uma aliança com Deus, quando nós estamos aliançados com Deus, Deus sempre vai levantar alguém para te dar uma palavra, para te dar uma orientação, para te dar um direcionamento. Você nunca vai ficar sozinho, basta apenas que você tenha uma aliança com Ele. E foi assim com Eliseu. Aquele homem era o retrato da aliança com Deus.
Por isso que havia uma diferença de sentimento muito grande entre ele e o seu moço. Isso também acontece comigo e com você. Outra coisa muito importante que nós vemos aqui nesse texto é que, como naquela situação do exército da Síria, do rei da Síria, melhor dizendo, quando o inimigo ele se vê em desvantagem, porque ele estava em desvantagem, porque tudo que ele queria fazer, pastor Sérgio, Deus revelava para Israel, ele pensava uma coisa, ele estava em desvantagem. Pode ter certeza, queridos, toda vez que o inimigo se encontrar em desvantagem numa batalha com você, não pense que ele vai refrescar, ele vai usar todo o seu aparato, ele vai usar toda a sua força, todo o seu poder, todo o seu exército para intimidar você e para atacar você. Mas o que eu quero dizer para você hoje é, não tema, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Quantas vezes nós olhamos para um lado, pastor Rômulo, olhamos para o outro, e a vontade que a gente tinha era só de chorar. Eu, principalmente, quando eu via essa mulher sofrendo, a gente tinha que sair daqui de casa, foram várias perícias, enfrentar a INSS para ela era um martírio. Porque quem já fez perícia no INSS sabe como é que é o tratamento. Era um sofrimento. E ela chorava, porque a vontade era não ir, mas tinha que ir. E a gente orava ao Senhor, porque a gente via o inimigo ele apertar. A batalha estava sendo travada, mas o inimigo ele estava apertando. Mas era tudo o intuito do inimigo para que ele viesse a nos intimidar. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa mais importante nessa história. A batalha podia até estar apertada. O exército do inimigo poderia até ser muito grande, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. E aí, queridos, é quando a batalha aperta, e eu vejo isso nesse texto, é quando a batalha aperta, porque quando o rei da Síria manda o seu exército ir até a Dotã, é a fúria do inimigo, pastor Aléia. É a tentativa do inimigo de intimidar o seu opositor. É a hora em que a batalha, ela fica mais renhida, né? Ela fica mais acalorada. E preste atenção, é nesse momento que nós mostramos quem nós somos. É quando a batalha ela aperta que nós mostramos quem nós somos. Repita comigo, quando a batalha aperta, nós mostramos quem nós somos. É nesse momento, querido, que nós mostramos as nossas entranhas de fé. Porque quando está tudo bem, é muito fácil dar glória a Deus. É fácil, irmãos. Mas quando você olha para um lado, olha para o outro, quando você ouve daquele que é pago para defender a tua causa aqui na terra, o advogado, a advogada, melhor dizendo, falar, Silvio, desse jeito não vai dar não, eu acho que a gente não tem condições de ganhar essa causa. Imagina você ouvir isso do seu advogado, pastor Sérgio. E aí você vir para a hora nona. É aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque você precisa ter aliança com Deus. Aí você dobra o joelho, faz a campanha, bota o papel. E é por isso que a gente insiste, nós pastores, pastor Sérgio, fala, é aqui, irmãos. O lugar é aqui. Não adianta você ficar chorando lá na sua casa, é aqui. Está doendo, é aqui. Está batendo, é aqui. O exército inimigo é grande, é aqui. Fala para o teu irmão, é aqui. E aí é nessas horas que nós vemos, queridos, quando a batalha aperta, se nós somos Geazi ou Eliseu. É na hora que a batalha aperta que nós vemos se nós nos comportamos como Geazi ou como Eliseu. Porque quando Geazi, ele chega lá fora pela manhã, como o texto diz, ele vê todo aquele aparato sírio lá fora,
O sentimento que invade o coração de Geazi não é outro senão medo, desespero, a sensação de que tudo está perdido. E eu tenho certeza que isso em algum momento já aconteceu com alguns de nós. Levanta a mão. Acontece, irmãos. Quando a batalha aperta, você olha para o inimigo, a sensação que invade o seu coração, pastor Adriano, é que não tem jeito, que não vai dar para vencer, que não tem como é que vai ser isso? E aí, o coração aperta, o coração dói, o coração chora, o coração sangra. E aí você vai falar assim, poxa, mas será que só tem coisa ruim em Geazi? Não, irmão. Não é questão de ser coisa boa ou coisa ruim, mas é que nós somos humanos. Nós sentimos os baques da vida. Então esse foi o sentimento de Geazi, e muitas vezes é o meu e o teu sentimento. Agora tem uma coisa boa que aconteceu com ele, e isso nós precisamos prestar atenção, porque também precisa acontecer comigo e com você. Ele pode ter tido medo, ele pode ter ficado desesperado, mas ele sabia aonde estava a sua resposta. Porque quando ele se vira para Eliseu, ele olha para Eliseu e fala, ai meu Senhor, que faremos? Ele sabe que coisa boa poderia vir dele. Ele sabe que o Deus Todo-Poderoso agia sobre a vida dele, e é por isso que eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos, irmãos aliançados com Deus, irmãos que buscam a presença de Deus, que nos momentos em que a batalha aperta, são eles que vão te dar as mãos, vão orar por você, vão ministrar sobre você, e vão falar para você, não temas, porque maior é aquele que está conosco, do que aquele que está com eles, aleluia. Talvez você se identifique com isso, irmão. O medo vai vir, viu, Marli? O desespero vem. Mas ele sabia a quem recorrer, pastor. Ele sabia de onde poderia vir a resposta. Ele sabia o que poderia acontecer. Ele sabia quem era o Deus que agia na vida de Eliseu. Para Eliseu, o sentimento já era outro. Você olha para Eliseu, e o texto aqui destaca com muita propriedade, homem de Deus. Eu queria que você, com muita classe, com um sorriso estampado no seu rosto, olhasse para o seu lado e falasse assim, ó, homem ou mulher de Deus? Homem de Deus, mulher de Deus, aleluia! É assim, irmãos. A batalha, preste atenção, a batalha também estava apertada para Eliseu, sim ou não? Do mesmo jeito que estava apertada para Geazi, estava apertada para Eliseu. Mas só que o sentimento que invade a vida de Eliseu é um sentimento completamente diferente. O sentimento que invade o coração de Eliseu é um sentimento de calma, de tranquilidade, Raquel, de confiança. São sentimentos completamente divergentes. E aí eu olho para a vida de Eliseu e eu encontro a resposta para isso. Sabe por quê? Porque Eliseu tinha um grande depósito. Ele sabia que o Deus que vinha agindo na vida dele, olhando para trás, era o mesmo Deus que ia agir na vida dele, olhando para frente. E é assim com você. O que Deus fez na tua vida até aqui não pode ficar esquecido. Deus, ele vai continuar fazendo, porque o Deus que te trouxe até aqui, ele vai te levar até o final. Então, irmãos, nós temos uma facilidade muito grande de esquecer as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós temos, desculpe a expressão, parece que nós temos um depósito furado. Você coloca, depois quando você olha já não está mais lá. Não, irmãos. Olha para trás. Veja quanta coisa Deus já fez na tua vida. Então, se você hoje
está vendo o inimigo avançando contra você, você está vendo o inimigo apertando a batalha, o inimigo tentando intimidar você, eu só digo uma coisa para você: não temas, não temas, não temas, não temas, aleluia. Levando em consideração tudo aquilo que Deus já fez. Não adianta achar que está tudo perdido. Nós temos uma aliança com Ele. Nós temos uma aliança com um Deus Todo-Poderoso. Eu não estou falando aqui para você que nós não vamos ter reveses, mas nós precisamos entender as diferenças. O foco de Geazi era exclusivamente no tamanho do exército inimigo, na força do adversário. Era o que os olhos dele, naquele momento, podia encontrar. Já o de Eliseu, não. Os olhos de Deus, os olhos de Eliseu estavam fitos naquilo que Deus poderia proporcionar. E eu faço um apelo para você nessa noite, baseado até em tudo que nós vivemos nesse tempo. Não importa se a tua batalha hoje ela está apertada. Não importa se hoje a tua luta está mais pesada do que ontem. Não olhe para isso, não. Olhe para o tamanho do Deus que você serve, do Deus que você tem aliança, porque quando você olha para Ele, irmãos, pode ter certeza, não há inimigo que permaneça de pé. Não há inimigo que possa permanecer no combate. Não há demérito nenhum, e eu quero frisar isso, em ser como Geazi. Eu falo isso com muita tranquilidade, pastora Leia. Não há demérito muito ter esse tipo de reação quando a batalha aperta. O medo ele vai vir. Às vezes vai bater um desespero. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Isso pode até acontecer, mas você não pode esquecer que há um lugar em que você pode encontrar resposta. Há um Eliseu para onde você possa olhar. Há um homem de Deus a quem você possa recorrer. Por isso eu queria que você levantasse a mão e desse glória a Deus. Porque quando você olha para o lado e você encontra homens ou mulheres de Deus, e eu vejo isso de forma assim muito linda, porque isso aconteceu com a gente. Quantas vezes, porque às vezes os irmãos, eles olham para a gente e eles acham que as coisas são muito fáceis, pastor Sérgio. Mas quantas vezes Deus tirou pessoas da sua casa para ir parar lá dentro de casa para estar orando por nós. Né, Cristina? Ritinha. São pessoas que Deus move, são homens de Deus, mulheres de Deus, para quando a batalha está realmente apertando e esgotando você, é dali que vai vir a força, porque são pessoas que têm aliança com Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu digo para você, não é demérito não. Demérito é você não saber que há resposta. Então fala para o teu irmão assim, há resposta, há solução para o teu caso. Há resposta, há solução para o teu caso. E aí quando Geazi ele se vira para Eliseu e pergunta, ai meu senhor, que faremos? E foi exatamente isso que aconteceu. Eliseu pede a Deus para abrir os olhos dele. Eliseu pede a Deus para trazer Geazi para a posição que ele estava, a posição espiritual, para que ele pudesse enxergar aquilo que ele estava vendo. E aí Eliseu vai e intercede por aquele que está um pouquinho mais fraco naquele momento. Fala para o Deus assim, abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Às vezes quem está do nosso lado
está sofrendo, está passando por uma dificuldade muito grande. E o que Deus espera de nós é simplesmente uma atitude nesse sentido. Eu estou bem? Se eu estou bem, alguém do meu lado pode estar precisando de mim e a gente precisa estar intercedendo por ele. Foi o que Eliseu fez. E quando Eliseu faz isso, Deus imediatamente atende. Os olhos de Geazi são abertos e aí ele consegue contemplar realmente aquilo que o profeta falou. Maior é aquele que está com ele do que aquele que está contra ele. Aleluia. Aleluia, queridos. Então, queridos, eu queria já encerrar por aqui. Eu não quero me prolongar, mas eu queria dizer para você que eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que nesse momento, nesse instante, você se identifica com uma dessas duas pessoas. Ou você se identifica com Eliseu, ou você se identifica com Geazi. Ou você se identifica com Geazi no sentido de que você está passando por uma grande luta, de que você está atravessando uma grande batalha, e você está com medo, você está talvez apavorado, você não sabe o que vai acontecer, você acha que o inimigo vai te tragar, você acha que o inimigo vai prevalecer, você acha que você não vai conseguir chegar aonde você precisa chegar. Não há demérito nenhum nisso, eu quero reiterar. Mas o mais importante é que se você estiver numa condição como essa, você precisa saber de uma coisa: a resposta é em Deus, a solução para você. Isso você não pode abrir mão. Geazi não abriu mão e alcançou a sua vitória. E se você não abrir mão disso também, eu tenho certeza que o Deus que agiu na vida de Eliseu, ele pode agir na tua também. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Mas também, irmãos, talvez você diga assim: ah, pastor, comigo está tudo tranquilo. Se é que a gente pode falar isso, né, pastor Sérgio? Comigo está tudo tranquilo, eu estou aqui, ó, 12/8. Há quem diga que até não pode nem mais falar isso, né, 12/8. O pessoal da área de saúde aí estão dizendo até que 12/8 não é mais pressão normal, né? Agora é pré-hipertenso, não é isso? Pré-hipertenso. Então, 12 por quanto? 12/7? 11. 11/7, pronto. Então, vamos mudar o padrão. Normal agora, 11/7. Então, para dizer que a pressão está normal, que está tudo tranquilo, 11/7. Tá? E aí você está como Eliseu. O mar está batendo. As lutas estão intensas, a batalha está travada ali de uma forma que pessoas que olham de fora ficam imaginando como é que pode ele ou ela estar suportando aquilo. Mas você que está no meio do furacão, viu, Adalto, você está calmo, você está tranquilo, você não olha para o tamanho do problema, você não está olhando para a estratégia do inimigo, você não está olhando para o que o inimigo está preparando ou vai fazer, você está olhando para o teu depósito, você está olhando para o Deus, para aquilo tudo que Deus fez lá atrás, o Deus que agiu lá atrás, Ele pode agir agora também. Então, queridos, eu quero dizer para você que você vai se identificar com uma dessas duas pessoas, porque batalha todos nós travamos, o tempo todo, o tempo inteiro. Mas importa é que se nós estivermos com medo, se nós estivermos ao ponto de ficar apavorados, o que nós precisamos saber é que há resposta para nós. Há resposta do céu para mim e para você. E aí, queridos, você está passando por luta? Está passando por dificuldade? Quem está passando por luta aí, levanta a mão. Levanta bem a mão assim. Está passando por luta? Está doendo? Está doendo?
está forte, está intensa, a batalha está apertada, sim ou não? Eu quero dizer que há um Deus que tem solução para você.